41% dos brasileiros aprovam o trabalho do presidente. Segundo pesquisa GenialQuest, divulgada nesta quarta-feira, eram 47% em janeiro, uma queda de 6 pontos percentuais. 56%, vejam aí os números, desaprovam o trabalho de Lula. Eram 49% na última pesquisa. No último levantamento ainda havia uma situação ali de empate técnico, agora não. O que está acontecendo? Por que o Lula, que conseguia lidar com crises com certa galhardia, né, conseguia eliminar os efeitos das gafes, das falas desastradas, conseguia ali, parece que separar o joio do trigo da economia, enfim, tinha uma comunicação tão fácil, agora parece ter perdido a mão. Olha, ô Megali, você sabe que na minha nova vida, né? Porque antes da gente trabalhar junto lá e tal, eu tinha uma vida parecida com a tua. Na nova vida, eu trabalho muito com pesquisa qualitativa. E uma coisa que eu tenho percebido muito em campo, Megali, é que, assim, a força cultural do bolsonarismo, ela é contínua, mesmo o bolsonarismo não estando no poder. E essa força cultural sabe usar muito bem temas morais, por exemplo, a gastança da primeira-dama, o autoritarismo de toga do STF, um momento antidemocrático que estamos vivendo sob essa ótica, sob esse ponto de vista. Isso está muito forte no discurso popular. Isso está muito forte hoje no discurso popular. Houve uma mudança de espírito do tempo que veio lá de 2013 para cá e que muita gente teve dificuldade de ler essa mudança do espírito do tempo. O Lula, acho que por uma questão circunstancial, né? Quer dizer, ele ficou muito tempo fora do dia a dia da política e volta com essa dificuldade de sentir o chão de fábrica, né? De sentir qual é o povo hoje, qual é o Congresso hoje. Então, o que mostra para mim esses dados é que Lula está ainda com dificuldade de fazer essa leitura, não tem um entorno que o ajude a fazê-la de forma correta, né? E se as apostas últimas dele, que são a isenção de até 5 mil lá do imposto de renda, o consignado do Lula, o pé de meia, não conseguirem fazer um efeito na popularidade dele, fica inviável ele concorrer no ano que vem. Então é essa a leitura que eu faço. Mas o Fábio, eu venho do chão de fábrica, o Fábio vai lá para... Então eu vou pegar a macroeconomia aqui. Antigamente um crescimento de 3,5% da economia, né, um ponto quase acima daquilo que era esperado, um desemprego próximo do pleno emprego, já bastaria, né? Só essa já seria a receita para a popularidade presidencial, não mais. Eu acho que primeiro, assim, os indicadores macroeconômicos, eles estão dialogando mais com o passado que com o presente. Assim, se a gente for olhar os 3,5% de crescimento do ano passado, eles já no final do ano já não significavam nada no bolso do trabalhador. E se a gente for olhar o gráfico, até depois, se puder voltar o gráfico ali na tela para fazer uma essa o que você perguntou, o que está acontecendo, né? O que está acontecendo ali no jargão do marketing político é o seguinte: abriu-se a boca do jacaré. Na pesquisa, quando tem um X, um cruzamento de percepções, né? A aprovação era maior que a rejeição. Hoje ela se inverteu. E abriu-se a boca do jacaré, aquela expressão que, né, faz um X assim, vai abrindo, né? Eu acho que difícil que abra mais, para ser bem sincero. Acho que ali o presidente chega, ele tem um piso de aprovação que vai acabar sustentando a viabilidade dele continuar até 26 ali ainda competitivo, porque a gente tem que lembrar que o Brasil é um país presidencialista, o presidencialismo aqui é muito forte, ele arrasta a economia, ele arrasta os tomadores de decisão na política e tal. Então, e o presidente Lula é um animal político, é um cara que tem uma intuição política muito aguçada. Voltando à tua pergunta, se a gente for olhar esse gráfico, eu concordo com a Ellen que tem essa consolidação de uma pauta de valores, de costumes, né, que a direita trouxe para o debate político e que ela não volta mais, ela não regride mais ao status pré-2013, como você falou. Mas se a gente for olhar o gráfico, o que aconteceu de dezembro para cá? Subiu o preço da comida. Em segundo lugar, tem um segundo momento, que agudizou essa queda, que foi a mudança que foi escolhida. O governo troca o ministro da Comunicação, da SECOM, e qual a primeira providência que ele toma? O Lula tem que falar mais. Então, para mim, tem um combo claro aí. O Lula falando mais hoje, ele não ajuda, ele atrapalha, e o preço da comida não foi resolvido. A gente começou a ver uma estabilização na curva de inflação agora, na última quadricemana. Mas, como a Ellen falou, as medidas que o governo tomou, e são muitas, em diversas searas ali, elas nem todas têm efeito imediato.
Então o governo vai passar um ano, atravessar um deserto nesse ano para tentar oferecer para o cidadão uma perspectiva de melhorou um pouquinho o sentimento, ter um pouco mais de dinheiro no bolso, estou menos endividado. São técnicas que os governos usam historicamente, né? Para, na ausência de oferecer um horizonte muito ali de médio prazo para o cidadão, falar assim, ó, ajuda a pagar a tua conta, né? Faz o empréstimo do Lula. Né? Vale gás, né? Vale com a gás. inflação, Então, isso vale ajuda a gás, dar um né? respiro na popularidade, mas não é um problema, não resolve estruturalmente o problema desse governo, que é de agenda. E aí eu concordo totalmente com a Ellen. A agenda. Qual é a agenda desse governo? Esse governo foi eleito para derrubar o Bolsonaro. Basicamente, os 51% do Lula não são do Lula. São 51% dos eleitores que foram no segundo turno e disseram não ao Bolsonaro. Você tem ali um percentual ali, como a gente mostra, que ainda assim tem mais de 40% de aprovação ao presidente. Então ele tem um piso de popularidade, tem uma base social. Agora, tem um miolo ali do eleitorado, de centro, centro-esquerda, centro-direita, que só votou contra o Bolsonaro. E esse miolo não aceita essa agenda de ficar olhando para trás. Teve o golpe, teve o Bolsonaro. As pessoas estão se orientando pelo que vem pela frente. Qual que é a perspectiva que esse governo oferece para melhorar a minha vida? Falta responder essa pergunta. O presidente não consegue responder essa pergunta, mesmo dizendo, olha, vou diminuir o imposto de renda para quem ganha menos, vou taxar os mais ricos, vou te oferecer um empréstimo. Isso aí é perspectiva para o cidadão de que ele vai progredir, essa coisa da prosperidade, a cultura da prosperidade, que foi muito discutida na campanha eleitoral municipal do ano passado. O governo até mudou, né? O slogan, Prospera Brasil e coisa. Não adianta mudar o slogan, não é um problema de comunicação, é um problema de agenda. O Brasil e dos brasileiros, eu acho uma frase infelicíssima essa, de um nacional. Do boné, né? É uma frase que caberia bem na boca do Trump, né? A América para os americanos, né? É uma frase que poderia ser usada no regime militar, né? Ditadura militar. Exato, uma ditadura militar. Eu sei que não é isso que eles quiseram dizer, mas é isso que está escrito, isso que está escrito ali, né? Não, e tem uma questão curiosa, porque quando você olha os dados da economia, você vê, por exemplo, que a renda média, ela aumentou, o desemprego caiu. Então, você não está falando de um cenário ruim, né? Mas quando você sente que o preço da comida, e psicologicamente o que fica é isso. É que eu antes pagava R$12 na dúzia do ovo e agora estou pagando 24. O que eu sinto no bolso é isso. Quer dizer, não adianta minha renda média ter aumentado se lá no fundo eu vou no supermercado e compro menos. Então, essa percepção é muito ruim. Isso pode arrefecer agora, né? A gente está vendo aí um horizonte que talvez a questão do alimento possa ser um pouco controlada. Mas eu não sei se é suficiente, eu acho que é isso que o Lula vai testar aqui durante um ano, pelo menos, né? Se são essas chamadas que conseguem reverter um pouco a curva.